Olá, eu sou Tony, o Anthony, e esse vídeo é uma espécie de complemento do meu tutorial sobre o Fences, do básico ao avançado. Você pode conferir ele através do card ou clicando no link na descrição. Ah, e não esquece de conferir a playlist que eu montei, com partes cortadas desse vídeo, porque como ele ficou muito grande, eu sei que fica difícil no caso de você querer relembrar alguma coisa rapidinho. Ou também, talvez você já saiba um monte de coisas sobre essa aba, ordenar e organizar, que você não quer ver de novo. Eu decidi criar esse vídeo à parte para o outro não ficar muito grande e confuso, e eu poder explicar mais detalhadamente certas coisas que eu teria que explicar rapidamente no vídeo principal, para não perder o ritmo, sabe? Então vamos lá. O que significa ordenar e organizar? Bom, ordenar está no sentido de colocar em ordem, por exemplo, de A a Z ou por data de criação, e organizar no sentido de posicionar seus itens na área de trabalho automaticamente através de regras. As regras são uma lista de instruções que você vai criar que o Fences usa para posicionar seus itens de acordo com o que você quer na sua área de trabalho. É como se sua área de trabalho fosse um hotel e seus cercados fossem os quartos, e seus itens, pessoas. Cada tipo de pessoa vai ser direcionada para um quarto, de acordo com a quantidade de dinheiro que ela tem e a quantidade de tempo que ela quer ficar no hotel. Isso é um exemplo bem simples, não se apega muito à falta de coerência com a vida real. Apenas entenda o que eu estou querendo dizer. Então, isso significa que você vai poder criar regras totalmente personalizadas, ou usar as que já vêm criadas por padrão, os presets. E especificar, por exemplo, que você quer que um determinado cercado só tenha músicas, ou que ele só tenha arquivos com no máximo 10 megabytes. Presets. O que são? Aqui na primeira parte da aba, temos uma breve apresentação. Na segunda, temos a primeira regra pré-definida, o preset. Importantes avisos antes da explicação. Antes de começar a explicar essa aba, eu preciso dizer 3 coisas. Sempre que você criar uma regra, você vai precisar vir aqui embaixo e aplicar ela, clicando nesse botão azul. Vai abrir essa janela com esse aviso dizendo que é recomendado você tirar uma snapshot antes de aplicar as regras. Porque como as regras movem itens automaticamente, pode ser que seu plano não saia como você imaginou e sua área de trabalho fique uma bagunça. E a segunda é que você pode aplicar presets de regras de forma rápida aos seus cercados, sem precisar abrir esse menu de configurações. É só clicar aqui, nesse botão 3 barrinhas, que fica no canto do rótulo de cada cercado e vir em Organize. Aqui existem diversos presets, que são exatamente os mesmos que estão na aba Ordenar e Organizar, e essas duas opções aqui em cima. Eu vou explicar esses presets primeiro. É bem simples. Aqui, Send New significa enviar novos. Aqui na segunda parte da descrição do preset, está escrito o tipo de item. No primeiro preset, temos a palavra folder, que significa pasta, ou seja, enviar novas pastas. E na terceira parte, temos to this fence, que significa para esse cercado. Ou seja, se você marcar essa primeira opção, todas as novas pastas que aparecerem ou forem colocadas na sua área de trabalho vão ser enviadas automaticamente para esse cercado. Obviamente, você só pode aplicar essa regra a um cercado por vez, porque se você conseguisse colocar ela em 2 cercados, a pasta teria que ser dividida no meio para ser enviada para os dois ao mesmo tempo, ou então ela iria para o que tem mais prioridade. E em seguida, temos documentos, imagens, músicas e vídeos, downloads. Essas downloads, na verdade, só envia automaticamente arquivos .rar, .zip, .exe e outros. Eu estou explicando para você não se iludir como eu me iludi, pensando que esse preset literalmente identifica os downloads. E por fim, temos weblinks e atalhos de programas. Clicar em um desses botões para definir um preset por aqui é exatamente a mesma coisa que definir pelo menu de configurações, exceto por esse botão, que abre uma janela muito parecida com a aba Ordenando e Organizando. Essa janela basicamente é o menu de configurações do Fences, só que sem as outras abas, focado apenas na funcionalidade Ordenar e Organizar. E essa primeira opção, se tiver marcada, faz com que o Fences coloque todos os novos itens que aparecerem ou forem colocados na sua área de trabalho aqui nesse cercado por padrão. E se você marcou uma opção e quiser desmarcar, é só vir no menu e clicar nela para desativar. Caso você tenha colocado muitos presets em diferentes cercados e está perdido, basta vir no menu de configurações do Fences, na aba Ordenar e Organizar, ou nessa aba focada para configurar regras. E a terceira coisa que eu preciso dizer antes de começar a explicar é: eu não sei se você ainda lembra, mas ainda há pouco eu falei que eu precisava dizer 3 coisas antes de começar a explicar. Então é o seguinte:
você não vai poder usar essas regras com portais, apenas com cercados. Imagina só se você pudesse mover itens automaticamente entre as pastas. Seria legal. Pega essa ideia aí, Stardock. E a quarta coisa, que era só 3, mas agora é 4, é que vai ser bom você lembrar que na Snapshot, que você tira, na aba Layout e Snapping, que funciona como uma cópia de segurança do estado atual da sua área de trabalho, também ficam armazenadas as regras. Então, se você tiver alguma regra no seu cercado, obviamente quando você restaurar o Snapshot, suas regras, cercados, portais e a posição dos itens também vão ser restauradas. E a posição dos itens que estiverem fora dos cercados também, mas a Snapshot não faz milagre. Se tiver algum item na área de trabalho que não estava na hora de tirar a Snapshot, não vai fazer milagre, né? Ela não vai descobrir onde reposicionar o item. A explicação. Agora, finalmente, a explicação. Essa primeira parte permite que você especifique para qual cercado você quer que os novos itens que aparecerem ou forem colocados na sua área de trabalho sejam movidos automaticamente, ou seja, pastas que você criar ou itens que você jogar lá. Então, se você clicar nesse texto azul, vai abrir essa lista. Se deixar a primeira opção marcada, os novos itens vão se posicionar no canto superior esquerdo mais próximo que estiver vazio, ou no lugar que você jogar ele. E se escolher um dos cercados, os novos itens vão ser movidos para lá automaticamente. Se o seu cercado não estiver aparecendo aqui, é porque provavelmente você criou ele depois de abrir essa janela de configuração. Nesse caso, é só fechar essa janela de configuração e abrir de novo. Nessa segunda parte estão as regras básicas, pré-definidas, os presets, bons para facilitar sua vida, em alguns casos, e para iniciantes também, porque elas englobam um monte de padrões de uso. Se você quiser, pode editar parte do critério que já vem nelas, que é essa caixa com textos, mas não pode adicionar novos critérios. Os critérios são essa parte toda aqui. Eles são como instruções que colocamos nas regras, para os itens saberem para qual cercado eles devem ir. No início, é bom você usar esses presets, mas talvez depois de um tempo você perceba limitações neles. Por exemplo, se você quiser distribuir seus arquivos compactados .rar para 2 cercados, como você faria, sabendo que só tem como você escolher um cercado para onde eles vão? Nesse caso, você vai precisar criar regras totalmente personalizadas. Claro que daria para fazer uma gambiarra nos presets, mas ficaria desorganizado e confuso. Não façam gambiarras. E também, alguns presets permitem que você adicione mais um critério a eles. Mas o mais interessante é você criar uma regra totalmente personalizada, porque elas vão ter um nome personalizado também. Isso torna tudo menos confuso. Então, se você precisar de algo mais específico, pode usar essa última opção e clicar nela para adicionar diversos critérios. Eu vou explicar ela já já. Apresentando os presets. Mas antes eu vou dar uma breve explicação do que cada uma dessas regras pré-definidas fazem e como você pode customizar elas. A primeira é sobre para onde você quer que os novos itens que aparecerem na sua área de trabalho vão. Então, se você clicar aqui, vai poder escolher um dos cercados, ou não. E é isso aí, essa regra não tem nada que você possa editar. Aqui na segunda, temos um preset para documentos. Para ver o critério que você pode editar, você precisa clicar nessa caixa antes e depois clicar na palavra Documentos. E isso se aplica a todos os outros presets. Aqui podemos ver essa caixa, com diversas extensões. Extensões são esses finais que ficam nos arquivos. Se você não estiver vendo as extensões dos seus arquivos e quiser ver, é só ir em qualquer pasta e clicar nesse quarto botão e marcar essa terceira caixa. Ou você pode vir na primeira aba, Arquivo, clicar em Opções, vir nessa segunda aba e desmarcar essa caixa aqui, que é a segunda depois dessa bolinha. Então olha só, todos esses meus arquivos de texto que estão aqui. Mas digamos que você esteja com o documento aí e a extensão dele não está nessa lista. Você pode adicionar. Basta vir ao final, digitar vírgula, um espaço, a extensão e clicar em OK. Mas e se você não considera arquivos com determinada extensão como documentos? Por exemplo, .txt para mim nem é documento, é notas. Então eu não quero ele perto dos meus documentos. É só você apagar ele daqui. Clica na frente da vírgula, que está depois da extensão que você quer apagar, e aperta o botão de apagar 5 vezes. Ah, mas eu apaguei um monte de coisa sem querer. Eu não lembro mais o que era. Eu quero voltar, como eu faço? Simples. É só clicar nesse texto azul aqui, e as configurações do preset vão ser resetadas para como elas estavam antes de você mexer. Não esquece que depois que você fizer todas as alterações, você precisa aplicar as regras aqui no final da página. Bom, e o mesmo funciona para todas essas outras regras. Por exemplo, no caso da terceira opção, ela moveria automaticamente minhas músicas e vídeos para um cercado. Se você quiser mandar músicas para um e vídeos para o outro,
precisa criar uma nova regra totalmente personalizada, que eu já vou explicar como faz. Ou fazer gambiarrinha. Se você entrar na regra e observar, vai perceber que na verdade ela não move músicas e vídeos. Ela move, na verdade, arquivos com extensões .mp3, .mp4 e todas essas outras aqui, para um determinado cercado. E como essas extensões são sempre de arquivos de música ou vídeo, por consequência, dentro desse cercado que você definir essa regra, vão existir apenas músicas e vídeos. Mas se você pegar um TXT e trocar a extensão dele, ele vai poder ser movido para lá também. O mesmo vale para esses outros presets. Imagens, downloads, weblinks, eles apenas movem arquivos de acordo com a extensão deles. Já os presets para pastas e atalhos de programa realmente conseguem detectar se os itens são pastas ou programas. Se você entrar na regra, vai poder observar que aqui está escrito: tipo de item é uma pasta. E a regra de atrás também. Tipo de item é um atalho. Organizar com base no nome. A quarta parte dessa aba permite que você organize seus itens de acordo com o que tem no nome deles. Então, se você quiser, pode mover todos os seus arquivos que contenham, por exemplo, a palavra importante no nome, ou que possuam as letras WASD em qualquer parte. A primeira é para dizer o que você quer que os arquivos tenham em qualquer parte do nome. Os caracteres que você especificar, por exemplo, WASD ou importante, que no caso seria IMPORTANTE, mas aqui dentro da regra, você pode alterar os parâmetros desse critério. Nessa primeira caixa, você especifica quais caracteres quer que sejam procurados. E nessa caixa do meio, você diz se você quer que essa regra mova itens que contenham WASD ou que não contenham WASD, que começam com WASD ou que não começam com WASD, que terminam com WASD ou que não terminam com WASD. No geral, essas duas regras são totalmente customizáveis. Você pode alterar os dois parâmetros dos critérios delas e adicionar mais critérios, mas mesmo assim ainda é um preset. E esse botão azul te dá acesso a mais presets para facilitar sua vida, no que se refere a organizar seus itens por nome. No geral, esses textos azuis no final das categorias de regras sempre te levam para a criação de regras avançadas. Você sempre vai poder customizar totalmente suas regras por aqui. A diferença é que elas vêm pré-definidas, mas se você quiser pode mudar elas completamente, inclusive excluir o critério que já vem nelas, mas antes vai precisar adicionar um novo. Organizar com base na data, hora ou dia. A quinta parte, organize seus itens de acordo com a hora ou dia que ele foi criado. Se você entrar nas configurações do primeiro preset, vai ver que tem dois parâmetros configuráveis: o período ou o horário específico e essa condição. Então, por exemplo, se eu escolher a primeira condição, todos os meus cercados criados antes do horário especificado vão ser movidos para um determinado cercado. Se ele for criado depois, essa regra não vai nem perceber a existência do item, eu acho. Ou seja, não vai ter efeito nenhum. Se eu escolher a segunda, vai ser o contrário da primeira. Somente os itens criados depois das 10 vão ser movidos. Os criados antes não. A terceira e quarta condição permitem que sua regra mova apenas os arquivos que forem criados em um determinado período do dia. Se eu escolher a terceira condição, tudo que for criado entre 10 e 20 horas vai ser enviado para o cercado que eu escolher. Já se eu escolher a quarta, só vão ser movidos os itens que forem criados fora desse período. O segundo preset é bem parecido com o primeiro, mas ao invés de horário e período do dia, ele organiza seus itens de acordo com a data de criação, ou período da semana em que ele foi criado. Então, se você entrar nas configurações de regra, vai ver que só existem opções para organizar os itens de acordo com o dia em que ele foi criado. A primeira é para mover apenas os itens que foram criados em um dia específico da semana, por exemplo, na segunda, na terça e etc. A segunda é o contrário da primeira, ela move itens que foram criados nesse dia específico. A terceira move apenas itens que estão entre esse período. Então, com essa configuração, apenas os itens criados entre quarta e sexta vão ser movidos. A quarta é mover os que estiverem fora desse período, ou seja, itens que foram criados antes da quarta ou depois da sexta. Lembrando que essa regra trata os dias da semana como se fossem números de 1 a 7, e o domingo provavelmente é o primeiro dia da semana. A quinta move apenas itens que forem criados antes desse dia. Essa opção pode ser meio confusa, mas é só você imaginar que uma semana tem 7 dias e o primeiro provavelmente é o domingo. Então, se você colocar a condição como antes e o dia como domingo, na teoria ele não vai mover nenhum item, porque não tem nenhum dia antes de domingo.
Mas se você colocar quarta, ele vai mover itens criados no domingo, na segunda e na terça. A sexta opção é o inverso da quinta, move apenas itens criados depois desse dia específico. A sétima move apenas itens criados nos finais de semana, sábado e domingo, e a oitava move apenas itens criados nos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Esse texto azul te mostra dois presets, que são esses dois aqui. Mas sempre que você clicar nesses textos azuis para criar regras, geralmente ele te leva para a criação de regras avançadas. Nesse modo de edição, você vai poder colocar quantos critérios quiser, inclusive remover esses critérios que vêm por padrão. E eu vou explicar isso no final. Organizar com base no tamanho na memória, megabyte, gigabyte. Agora, a sexta parte, ela te permite organizar seus itens por tamanho, sabe? Peso dele na memória. Megabyte, gigabyte, terabyte. É uma opção bem simples, porém meio confusa na hora de especificar o tamanho. Você já vai descobrir o motivo. Então, marcando a caixa dela, você vai poder entrar no modo de edição desse preset, e aqui temos 4 simples condições. Então, após especificarmos o tamanho em kbyte, megabyte, gigabyte ou terabyte, ou qualquer outro múltiplo que o Fences aceitar, escolhemos a condição. Se você escolher a primeira, a regra vai mover apenas itens maiores que o tamanho especificado. No meu caso, ela vai mover apenas itens maiores que 100 megas. A segunda faz com que a regra mova apenas itens que tenham menos que 100 megas. No meu caso. A terceira é para pessoas que precisam de algo mais específico. Ela move apenas os arquivos que tiverem o tamanho entre esses dois valores que você escolher. Ou seja, no meu caso, move apenas itens maiores que 100 megas e menores que 1 GB. E a quarta move todos os itens que não estiverem entre 100 megabytes e 1 GB, no meu caso. Ou seja, ela moveria tudo que é menor que 100 megabytes e tudo que for maior que 1 GB. E agora, a parte um pouco confusa. Se aqui só tem opções até 100 megabytes, como você colocou 1 GB? Tem duas formas. Você pode escolher aqui 100 megabytes e alterar o número para 1024 e ele vai converter sozinho para 1 GB. Ou você pode apagar tudo e escrever manualmente 1 GB ou 1 TB. Eu sei que você pode pôr múltiplos de byte até terabyte. Fora desse intervalo, eu não sei se o Fences reconhece. Mas também nem seria útil, né? Imagina você gerenciar arquivos de 1 TB na sua área de trabalho no seu HD de 900 GB. Bom, e esse botão azul aqui é para criar regras avançadas com diversos critérios como sempre. Aplicando regras. E a sétima parte tem 3 opções. A primeira é para simplesmente aplicar as regras, que eu já expliquei, mas eu vou reexplicar, no caso de você ainda não ter entendido. Depois de configurar suas regras, você precisa clicar nesse botão azul escrito Aplicar regras, para que elas entrem em ação, senão não vai acontecer nada. A segunda é para mudar a ordem que as regras são executadas. Se você clicar aqui, vai abrir essa caixa com todas as suas regras e a ordem que elas estão sendo aplicadas. Para trocar a ordem, é só clicar em uma regra e depois em uma dessas setas. Enquanto mais em cima, maior a prioridade dessa regra, e ela vai ser executada primeiro. A forma como você vai organizar essa lista vai variar de pessoa para pessoa, porque depende de qual comportamento você espera que o Fences tenha ao organizar seus itens automaticamente. Por exemplo, se você diz que quer que itens.rar menores que 100 megabytes vão para esse cercado e que arquivos que contenham WSD no nome vão para esse, para qual cercado ele vai? Afinal, ele atende às condições dos dois cercados, mas ele só pode aparecer em um. Spoiler, ele vai para a regra que tiver mais prioridade. Provavelmente a que você criou primeiro, mas se você quiser, pode usar essa opção para trocar a ordem de prioridade das regras. Olha esse exemplo. Dependendo de qual regra eu deixo no topo da lista, o arquivo vai para um lugar diferente quando eu aplico. E finalmente, a última opção. Se ela estiver ativada, seus itens vão ser forçados a seguirem as regras. E você nunca vai poder mudar eles de lugar, mesmo que você tente. Já se ela estiver desativada, seus itens a princípio vão seguir as regras. Porém, se você quiser, vai poder trocar eles de lugar. Regras avançadas totalmente personalizáveis. Bom, agora que você já sabe mexer e ajustar os presets e aplicar as regras, eu vou explicar essa opção mais avançada de criar regras. Apesar de que eu meio que já expliquei na parte que eu falo sobre criar regras com base no nome, tempo, tamanho, mas agora eu vou explicar tudinho mesmo. Clicando nesses textos azuis, no final dos presets, vai abrir essa janela. O diferencial desse modo de edição de regra é que você vai poder colocar vários critérios ao invés de apenas um. Então você pode usar qualquer um dos critérios que já foram apresentados, como baseado no nome, tamanho, data, extensão, e misturar eles de uma maneira muito específica.
para um plano de organização automatizado muito específico que você pensou e que você precisa. Então, todo critério é composto por 3 partes. A primeira é no que a regra vai se basear a princípio: no nome, no tipo de item, no tamanho do arquivo, na hora que o item foi criado, no dia que ele foi criado. Eu vou escolher primeiro esse parâmetro que diz mover itens com base no tipo dele, porque esse é o único que eu ainda não expliquei por completo. Então, se escolhermos essa primeira opção do segundo parâmetro, a regra vai mover apenas itens com determinadas extensões, que você escrever nessa caixa. Você também pode selecionar um desses presets. Os nomes são bem intuitivos, né? Depois de escolher, você ainda pode editar, é claro. A segunda opção, do segundo critério, é o oposto da primeira. Vai mover todos os itens que tenham qualquer outra extensão que não seja essas que está escrita nessa caixa. A terceira opção move apenas itens que forem pastas. Essa nem tem terceiro parâmetro. É simplesmente isso, mover pastas. A quarta é bem simples também, move itens que não são pastas. A quinta move itens que são arquivos. A sexta move itens que não são arquivos. A sétima move apenas itens que sejam atalhos. Essa opção não move atalhos criados pela Steam, porque na verdade eles são weblinks. A oitava move itens que não são atalhos. A nona move itens do sistema, como a lixeira e esse ícone do meu computador, no meu caso. A décima é o oposto da nona, como sempre, move tudo que não for item do sistema. Como eu apago minhas regras customizadas? Agora eu vou falar sobre esses dois botões azuis. Primeiro eu vou falar sobre o More Options. Ele permite você renomear ou deletar suas regras. Caso você queira renomear ou deletar uma regra e não estiver conseguindo, sabe que para deletar ela, você precisa entrar no modo de edição da regra. E para entrar no modo de edição, você precisa ativar a caixa dela e clicar no nome dela. Aí então, você vai poder renomear e deletar clicando aqui no More Options, que é bem intuitivo. A primeira opção te permite renomear a regra e a segunda permite que você exclua a regra. Não vou entrar em mais detalhes, porque não tem mais detalhes. Agora eu vou falar sobre esse botão aqui. Ele permite que você adicione um novo critério à regra. Até onde eu sei, você pode adicionar infinitos critérios às regras. Eu consegui colocar 21 sem problema, mas eu não acho que alguém vai precisar mais de 10 algum dia. Mas se precisar, saiba que será possível. E bom, talvez enquanto mais critérios você colocar, mais pesado fique seu Fences. Eu nunca testei, mas é uma possibilidade. Então considere isso antes de sair criando critérios loucamente. Eu não tenho certeza se eles pesam, mas faz sentido, não faz? Enquanto mais coisa para processar, mais devagar seu computador fica. Bom, e quando você adicionar um novo critério, vai aparecer esse quarto parâmetro, que na verdade é o primeiro, que você provavelmente não viu ele ainda. São eles AND e OR. Você pode definir AND ou OR para cada critério, menos para o primeiro, que apesar de ter essa caixa vazia, provavelmente essa caixa vazia se comporta como um AND. Já vou falar sobre eles. Antes eu quero dizer que o botão mais opções fica com vergonha quando você coloca mais um critério na regra. Então, ele sempre fica escondido aqui. Ele não sumiu, relaxa. E caso você queira remover um critério da sua regra, basta clicar nesse X vermelho. Qual a diferença do AND, que significa e, pro OR, que significa ou? Agora eu vou tentar explicar o AND e o OR. Digamos que eu crie dois critérios para essa minha regra. Tipo de arquivo é MP3. Contém no nome essa ordem de caracteres. Tamanho do arquivo maior que 10 MB. E pronto. Esse último critério sempre fica aqui, não tem como remover. Se ele estiver vazio assim, não tem problema, é como se ele nem existisse. Agora é só clicar em OK e escolher o nome para finalizar a criação da regra. Agora, se você vier nas configurações da regra, vai perceber que todos esses primeiros parâmetros foram definidos por padrão como AND. E o que significa isso? Significa que a regra vai mover itens que forem .mp3 e tiverem boa no nome e forem maior que 10 MB. Porque AND significa e, ou seja, a regra só vai ter efeito em arquivos que atendem esses três critérios. Porém, se você trocar os ANDs por ORs, olha como fica. A regra vai mover itens que sejam .mp3 ou contenham boa no nome ou que sejam maiores que 10 MB. Porque OR significa ou seja, a regra vai ter efeito em arquivos que atendam qualquer um desses critérios. E você pode definir AND e OR para quais critérios precisar.
na ordem que precisar. Não tem limitação para isso, nem regra. Exceto pelo primeiro parâmetro que sempre se comporta como end, até onde eu sei. Agora eu vou fazer uma demonstração. Aqui temos 3 arquivos. Um .mp3, um que tem boa no nome, outro que tem 10 MB, e aqui temos esse que tem todos os 3 critérios. Primeiro eu vou aplicar a regra com todos os parâmetros definidos como end. Observe que apenas o arquivo com os 3 critérios foi movido, porque ele é .mp3 e contém boa no nome e é maior que 10 MB. Porém, se eu alterar esse segundo critério para OR, ele vai mover esse porque é .mp3 e é maior que 10 MB, e esse que contém boa no nome, mas não vai mover esse que é maior que 10 MB, porque essa regra só move um arquivo maior que 10 MB se ele também for .mp3. Olha só. Oi, eu sou o Tony bem à frente desse vídeo, tiltadíssimo, porque quando eu estava planejando esse vídeo, eu testei as regras e elas estavam funcionando da forma que eu expliquei. Mas eu não sei o que aconteceu agora, que elas não estão seguindo as instruções que eu configurei da forma como deveriam. Mais cedo eu estava surtando, porque eu estava tentando gravar e as regras estavam malucas. Eu já estava até questionando a vida e a minha existência. Será que eu sou tão burro assim ou o Fences que tá bugado? Então eu resolvi reiniciar o PC. E as regras voltaram a funcionar. Só que na hora de tentar gravar de novo, elas simplesmente não estão funcionando de acordo mais uma vez. Nem se eu reiniciar o PC de novo. E eu desisto. Mas fica aí a dúvida. Eu que sou muito burro ou o Fences que tá bugado? Sei lá, eu só desisto disso. Chega. Mas eu espero que você tenha entendido a diferença entre AND e OR. E agora só falta mostrar o que acontece se eu colocar todos como OR. Agora eu vou colocar todos como OR, ou seja, essa regra vai mover itens que forem .mp3, ou que tenham boa no nome, ou que sejam maiores que 10 MB, olha só. E acabou movendo outro arquivo de 127 MB, porque ele é maior que 10 MB. Então é isso. Espero ter explicado tudo. Se você quer saber algo que eu não falei, é só escrever nos comentários, que provavelmente eu vou responder. E não esquece o like, porque esses vídeos tutoriais dão muito trabalho. Eu fico uma semana ou mais para desenvolver cada um. E assim, esse canal não é de tutorial, mas se você quiser que eu faça um tutorial sobre algo que esteja ao meu alcance, talvez eu faça. Mas procura antes pela internet, porque talvez alguém já tenha feito. Eu decidi fazer do Fence porque eu já uso ele há anos. E esses meus vídeos de tutoriais estão sendo mais eu contando a minha experiência do que de fato focando em ensinar. Apesar de que eu falei sobre tudo, né? Enfim, fim. O Tony Anthony vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever e dar um like. Ou só se inscrever ou só dar um like. E compartilhar também. E ative o sininho, para você não me esquecer e receber uma notificação sempre que eu postar algo novo.